Todos nós temos alguma história dentro da nossa infância e de familiares que nos sempre contaram e sempre gerou aquela dúvida se aquilo era de fato real. E imagina que esse vídeo está sendo gravado exatamente às 3h02 da manhã. E aí você olha para o vídeo e vê uma cadeira se movendo de forma sozinha. Isso é estranho. E você reconhece a voz. Mas aí fica a dúvida. Você acredita em fantasmas? Calma que esse vídeo ele não vai ser transmitido por alguém invisível. O Brasil, com sua história rica e sangrenta, esconde em seus cantos lugares onde é difícil não acreditar que exista um outro plano e até mesmo o mundo dos mortos. São lugares em que muitos afirmam sentir presenças negativas, lugares que foram palco de histórias aterrorizantes e que geram e despertam bastante medo quando contados e você faz contato visual com esse lugar. Juntos, vamos explorar hoje os lugares mais mal assombrados do Brasil, onde o tempo não conseguiu apagar as marcas de angústia e dor que foram gerados nesses lugares. Apague as luzes, aumente um pouco mais o volume e venha comigo se você tiver coragem. O edifício Joelma, ele se situa em São Paulo. Em 1972, no centro de São Paulo, ergueu-se o edifício chamado Joelma, um prédio que carrega consigo uma história bem dramática e bem assustadora, onde houve bastante tragédia e grandes mistérios. Muito antes de sua construção, o local onde o edifício ele foi erguido, alega-se que lá era um palco aterrorizante de tortura dos escravos até o século XIX. Mas houve um crime chocante em 1948 que trouxe uma ideia bem diferente para o local e bem macabra. Antes de ser construído o edifício Joelma, no local havia uma casa. Lá morava um professor de química chamado Paulo Camargo e ele tinha apenas 26 anos, quando ocorreu o crime onde ele assassinou a própria mãe e as duas irmãs. E em seguida, ele enterrou os 3 corpos no local em um poço de quintal que havia na casa. E para piorar tudo isso, após ele ter feito, ele se suicidou. Os assassinatos ficaram conhecidos como o crime do poço. E isso abalou uma grande parte da população de São Paulo. Logo começaram a aparecer rumores que aquele local ele se tornou assombrado e também amaldiçoado. E rapidamente a casa ganhou uma fama de que ela seria mal assombrada. Em 1972, essa casa ela foi demolida e então deram começo à construção do edifício que ali ficaria. Espíritas e especialistas em fenômenos sobrenaturais afirmam que o lugar ele é bastante carregado de energia negativa. E quando vocês param para analisar que o local ele já era extremamente macabro, foi quando em 1º de fevereiro de 1974 aconteceu algo mais aterrorizante. Um incêndio devastador que chegou a causar a morte de 187 pessoas e chegou a ferir mais 300. O fogo começou com um curto-circuito que aconteceu no 12º andar do edifício Joelma. E com isso, o fogo se alastrou de forma rápida, porque no prédio havia muitos materiais completamente inflamáveis. Quando você pensa que o elevador, por ele ter parado, as escadas se tornariam uma rota de fuga, é aí que você se engana, pois as escadas acabaram sendo bloqueadas pelas chamas e isso se tornou uma armadilha mortal para quem recorria. O desespero das vítimas que se jogavam das janelas para tentar achar uma rota e em busca de salvação mostra o quanto aquele dia ele ficou marcado para a história como um lembrete sombrio daquele dia fatídico. Desde então, o edifício Joelma é considerado um dos lugares mais sombrios do Brasil. Gritos ecoam pelos corredores vazios, vultos sombrios deslizam pelas escadas. Muitos juram ter visto rostos desesperados pelas janelas. Dizem que as almas das vítimas, presas em suas últimas horas de vida, vagam incessantemente pelos escombros da memória. O edifício Joelma ele retrata que mesmo o passado, por mais terrível que ele seja, ele não consegue ser apagado. E isso torna um lembrete bastante sombrio.
Vocês já ouviram falar sobre a história do Castelinho do Flamengo? Esse já se situa aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma construção tão imponente que esconde muita dor e extremo sofrimento. Em 1932, o Castelinho ele se tornou moradia de Javelino Fernandes, sua esposa Rosalina e sua filha chamada Maria de Lourdes. A lenda diz que tanto Avelino quanto sua esposa foram atropelados por um bondinho em frente ao palacete, deixando Maria de Lourdes órfã e traumatizada pelo que ela tinha visto. Após a morte dos pais, Maria de Lourdes foi entregue a um tutor, que a tratou cruelmente. Maria de Lourdes era constantemente maltratada e suas condições pessoais de higiene eram tão insalubres que causava repúdio a quem chegava perto. Não tinha liberdade nem para comer e nem para beber água. Maria passava por situações traumatizantes para qualquer jovem. Segundo a lenda, ela foi trancada na torre principal do Castelinho e, não suportando tamanho abuso psicológico e físico que sofria, ela acabou tomando uma atitude que mudaria aquilo para sempre. Maria se jogou do ponto mais alto do castelo e assim pôs um fim em sua vida. Desde então, o Castelinho do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, ele acaba se tornando um dos lugares mais sombrios do Brasil. Muitos relatam ouvir barulhos estranhos, ver aparições e chegar a sentir toques físicos invisíveis durante a noite. Acredita-se que o fantasma de Maria de Lourdes ainda ronda o local e assombra quem ali se hospeda, e com um desejo bem simples, de pura vingança. Este lugar, o Castelinho, abriga o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, mas as histórias assombrosas continuam a fascinar e aterrorizar aqueles que se aproximam. Vale do Anhangabaú, em São Paulo. No coração de São Paulo, o vale é um local bastante movimentado, que não aparenta ter nada de errado. No entanto, sua história, que uma grande maioria que o visita acabam não sabendo, é que sua história se baseia em mistério e terror. Seu nome, em tupi, significa a água do mau espírito, ou água venenosa, devido a uma quantidade exorbitante de peixes que, quando passavam por lá, morriam. Mas por que esse lugar ele se tornou então mal assombrado? A lenda do Vale do Anhangabaú como um local assombrado remonta à época da colonização. Segundo a história, índios escravizados que tentavam fugir ou fugiam e eram capturados eram mortos no local e seus corpos jogados no rio subterrâneo. Essa tragédia, somado a relatos indígenas sobre o acontecido, criou um ambiente propício para lendas urbanas e relatos de fenômenos sobrenaturais. O Vale do Anhangabaú também é associado ao espírito de Anhangá, uma entidade indígena que sua interpretação sobre seus feitos é retirar as almas que estão no caminho do paraíso, mantendo-as na terra para assombrar os que aqui ficam, fazendo com que seja um lugar historicamente macabro para o povo indígena. Muitas pessoas relatam sentir uma presença estranha ao passar pelo vale de Anhangabaú. Alguns afirmam ouvir vozes, gemidos e até gritos vindos do parque, especialmente no período da noite. E um outro horário que eles costumam falar sobre isso é que ele acontece pontualmente às 3h02 da manhã. Cuidado se você estiver assistindo esse vídeo exatamente a esse horário. Vultos entre as sombras também são frequentemente reportados, criando uma atmosfera perturbadora e aterrorizante. Arco do Teles, também situado aqui no Rio de Janeiro. O Arco do Teles ele foi erguido aqui na Praça 15, também no Rio de Janeiro. Um local que mistura história e mistério, mas por trás de sua beleza arquitetônica e exuberante, esconde lendas urbanas que assombram até hoje. Existe uma lenda tenebrosa que aterrorizou a cidade durante longo tempo. A história de Bárbara dos Prazeres, ou mais conhecida como a Bruxa do Arco do Teles. Bárbara Vicente de Urpia era uma portuguesa de 20 anos de idade, quando chegou ao Rio de Janeiro no final do século XVIII. Após matar o seu marido e até o seu amante, ela ficou conhecida como uma das prostitutas
mais atraentes do Arco do Teles, que na época era um beco fétido e completamente decadente. Lá eram palcos de extrema prostituição, assassinatos e crimes bárbaros que ocorria com grande frequência. Com o passar do tempo, Bárbara entendeu que o seu passado o assombraria ad eterno, e com isso ela recorreu à magia negra para tentar recuperar sua juventude que foi roubada. Isso que falaremos agora é um pouco pesado, então tomem cuidado com quem você está assistindo. Segundo as lendas, ela praticava rituais macabros onde ela, infelizmente, acabava sacrificando crianças sem nenhuma piedade, para banhar-se em seu sangue morno, com uma ideia de que assim ela conseguiria rejuvenescer e tornar-se uma jovem de novo. Dizem que o fantasma de Bárbara ainda ronda o Arco do Teles, seduzindo e aterrorizando aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. Alguns afirmam que lá é possível sentir um grande cheiro de enxofre. Quando se situa ao local, sente arrepios intensos e uma presença inexplicável. Em noites sem lua, quando não se há movimento no local, escuta-se gargalhadas de Bárbara, ecoando assustadoramente pelos becos. A lenda de Bárbara ainda permanece, ainda como o principal motivo de sentir tanta presença negativa nesse local. E se você quiser visitar, fica aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15. No coração de Pelourinho, em Salvador, na Bahia, fica localizado a Casa das Sete Mortes, um dos casarões mais antigos do Brasil. Construída na segunda metade do século XVII, essa mansão carrega consigo legado de mistério e terror que assombram até hoje o local. E o que tornou famoso isso foi os acontecimentos que falaremos agora. Pouco se sabe sobre o que de fato ocorreu na casa, mas algumas histórias locais tentam explicar. Relata-se que em 1755 houve uma grande parte de assassinatos, brigas, e isso brutalizou o local, resultando em pelo menos 7 mortes misteriosas. A versão mais popular conta que os crimes foram resultado de uma briga por herança entre membros de uma família influente que viviam no local. De acordo com os relatos históricos, uma série de assassinatos ocorreu dentro dessa residência, e isso é o que torna esse casarão completamente assustador. Indicam que ainda os moradores acabaram sendo assassinados de forma brutal, mas os motivos pelos crimes até hoje nunca foram revelados. Em meio aos documentos históricos da época, há registros do envolvimento da Inquisição Portuguesa no caso. O local teria associado a práticas de bruxarias e também de feitiçaria, o que só aumenta ainda mais o ar de mistério. Quem visita a Casa das Sete Mortes relata fenômenos sobrenaturais, como barulho de passos nos cômodos, portas que se abrem e fecham sozinhas, vultos nas janelas e uma névoa bizarra. Operários que trabalhavam incessantemente nesse local para tentar resgatá-lo, fazendo uma reforma local, afirmam que as portas elas batiam e eles ouviam gritos ecoarem pelos corredores. E muitos preferiram trabalhar apenas no período do dia. Atualmente, o casarão ele faz parte do Centro de Cultura Histórico de Salvador e foi inclusive tombado como patrimônio cultural, além de funcionar como uma escola de músicas. Vocês teriam coragem de ficar nesse local aprendendo música e frequentando na parte da noite? Bem, eu particularmente tô fora. Mas seu legado histórico faz que esse local ele continue sendo um palco muito intrigante de mistérios e lendas não reveladas. E vale ressaltar que ele se situa em Salvador, aqui também no Brasil. Seu legado histórico acaba sendo também um patrimônio cultural e, com isso, ele se mantém como um dos lugares mais intrigantes de Salvador e até mesmo no Brasil. Esses são alguns dos lugares mais mal assombrados que temos aqui no Brasil, onde o passado se recusa a morrer e a lenda torna essas histórias ainda mais verídicas.
E o medo se mantém sendo passado de séculos em séculos. Conta aqui pra gente qual desses lugares deixou vocês mais arrepiados. E também nos conte se vocês teriam coragem de frequentar alguns dos lugares desse ou se vocês já chegaram até visitá-los. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal e ative o sininho. Sabe por quê? Se esse vídeo ele tocar para você às 3 horas da manhã, pode ser uma opção assisti-lo nesse momento ou esperar o dia raiar se você tiver algum medo. E se você gosta de histórias aterrorizantes como essa, também deixa aqui embaixo alguns relatos sobre pessoas, casos e até matérias mal assombradas que eu também quero entender mais. Tamo junto, galera. Tomou um susto, né? Fui!